Olha, existe a possibilidade do presidente Donald Trump do presidente Lula ligar para Donald Trump. Essa é uma apuração da nossa Isabel Mega. Eu falei Jussara Soares, a Jussara fez outra apuração. A nossa querida Isabel Mega que fez essa apuração importantíssima. Veja, Lula, nos últimos dias, ligou para Vladimir Putin da Rússia e para Xi Jinping. Ele fez essas ligações ali na tentativa de restabelecer um diálogo para lidar com todos os conflitos que estão acontecendo no mundo inteiro. A apuração da Isabel Mega é de que o argumento para a ligação para Donald Trump seria a continuidade desse ciclo de diálogos, né? Nesse mesmo molde com que ele conversou com o presidente da Rússia e com o presidente da China. As fontes ouvidas pela Isabel Mega disseram, entretanto, que nada impediria que neste telefonema, com este propósito, este argumento, né, na sequência da ligação e da conversa com os outros líderes, o Lula tratasse desses conflitos recentes entre Brasil e os Estados Unidos. Então, o que a Isabel Mega ressalva aqui, entretanto, é que, mesmo com essa sinalização de que o telefonema pode acontecer, ainda não há nada marcado. Já vou voltar com Juliana Lopes e Pedro Venceslau. Juliana, esse telefonema poderia funcionar como funcionou das outras vezes, em que Lula ligou diretamente para Trump e tratou de tensões. Não resolveu para o Brasil, não. A gente acabou ficando com um tarifaço, mas dessa vez pode funcionar de forma diferente? Leva a conversa, Thaís, para outro patamar. A gente estava falando sobre hierarquias quando a gente estava discutindo a questão diplomática, e ter uma conversa de presidente para presidente, chefe de Estado para chefe de Estado, pode dar um outro rumo para essa conversa, para esse diálogo entre Brasil e Estados Unidos, de olho nessa relação muito tensionada nesse momento. O que o governo enxerga sobre essa possibilidade? De um revés completo? Talvez não, preciso entender, a gente sabe que tem os Estados Unidos fazendo pressão sobre outros países também com o governo de esquerda. Mas a avaliação nesse momento é que quem está conduzindo esse processo de pressão de sanções, tarifas e agora essa pressão sobre a nossa embaixadora em Washington, seria a ala ideológica e política comandada por Marco Rubio. Então, se você leva essa conversa para um outro patamar, de chefe de Estado para chefe de Estado, pode ser que tenha um outro rumo e essa conversa e essa negociação possa acontecer num ambiente distensionado e melhor. A gente sabe que a expectativa em torno disso gira por conta também do que aconteceu no ano passado. O Trump elogiou o presidente Lula e nas conversas que eles tiveram ali internas, algumas questões que eram levadas pelo presidente Lula, Trump dizia que não sabia, que não tinha conhecimento. Então, pensando nesse caminho, que Trump poderia não estar tão informado sobre o que está acontecendo em relação às eleições aqui no Brasil, ao medo do governo brasileiro e a como está comandando essa ala ideológica Marco Rubio, seria uma conversa interessante nesse sentido. A gente precisa entender, não há muito recuo por parte dos Estados Unidos, a não ser que tenha ali uma pressão interna. Não é o caso, a gente está falando de uma embaixadora que é do Brasil, então é uma questão muito ligada ao Brasil mesmo, não a outros países. Mas a expectativa é essa, que levando essa conversa para um outro nível e deixando de fora, ou pelo menos levando informações que não estejam ali no controle de Marco Rubio, um outro caminho de diálogo pudesse acontecer. Tem um ponto interessante sobre essa história, né, de ser presidente com presidente, né, Juliana, que é relevante. O Lorival Santana, né, na avaliação do Lorival Santana, nosso analista aqui de internacional, Pedro, ele diz o seguinte: como o Trump não gosta de diplomacia, na verdade, ele despreza a diplomacia como instrumento de governo, ele entregou para Marco Rubio, disse: sim, faz aí o que você quiser. Carta branca. Exato. Então, há inclusive a possibilidade de Trump não estar nem entendendo direito o que está acontecendo, né? Mas, como a gente também sabe, nessas conversas que tem algum quê de protocolar, sempre tem, inclusive pela língua, porque há tradutores ali no meio do caminho, nem todos os assuntos cabem nas conversas. Exatamente. Então, por isso, essa estratégia de dizer, olha, já falou com Putin, já falou com Xi Jinping, agora quer falar com você, e daí lá no meio joga a história. Pode funcionar. Mas aí, Pedro,
voltando aqui para o nosso cenário, cria outros impactos. O Lula já desfez um pouco aquela ideia do bolsonarismo de que só os Bolsonaro tinham acesso a Trump. Ele consegue desfazer de novo essa ideia, se ele consegue ser atendido por Trump? Essa é a questão. Não basta ligar, alguém tem que atender, né? E aí não há nenhum indício de que o presidente Lula tem essa linha direta com Donald Trump. Tudo passa pela diplomacia, é toda uma articulação que precisa acontecer, passa pela Casa Branca, passa pelo Itamaraty, enfim. Eu soube também que o presidente Lula comentou numa reunião com integrantes do PSOL que tinha essa intenção de ligar para Donald Trump. Mas por que fazer esse comentário numa reunião com vários integrantes do PSOL, num ambiente mais de esquerda? Se é realmente uma intenção do presidente Lula conversar com o Trump, ele primeiro deveria acionar a diplomacia, tentar chegar perto desse evento se concretizar. Mas o presidente Lula preferiu primeiro transmitir a mensagem de que ele quer conversar com Donald Trump. Tudo bem, a diplomacia também funciona por meio de gestos e de mensagens. Mas não dá para acreditar que o Trump está tão antenado assim no noticiário brasileiro para receber um relatório sobre algo que o presidente Lula tem dito em off reservadamente, sobre a intenção dele de conversar com Donald Trump. Às vezes me parece que o Lula, nesse momento, ele está mais dando uma resposta política de que ele está se mexendo, de que ele está disposto a conversar, do que realmente fazendo um movimento concreto. Porque esse movimento concreto tem vários elementos, vários fatores que constituem um caminho para que esse telefonema de fato aconteça. Eu lembro que as últimas conversas que aconteceram, elas passaram por todo esse processo, por todo esse ritual da diplomacia, dos escalões de baixo da diplomacia. Agora, nesse período eleitoral, o Lula vai ser cobrado pelo setor produtivo, vai ser cobrado pela Faria Lima, sobre o que de fato, de concreto, ele estaria fazendo para tentar desfazer esse nó que foi criado na diplomacia com a questão do agrimã, do embaixador, que não foi aceito ainda, com a questão do embaixador brasileiro, da embaixadora brasileira nos Estados Unidos. Então, são questões que não passam diretamente pelo Lula. Então, esse telefonema, para ele acontecer de fato, a gente tem que esperar para ver se é algo concreto ou se é uma bravata. Ou se vai aparecer uma ajudinha, né? Porque a visita de Lula a Trump em maio aconteceu depois de um telefonema do empresário Joesley Batista ao Donald Trump, né? O Joesley Batista vai visitar Lula, ouve a dificuldade, liga diretamente para Donald Trump e faz ele mesmo a tradução e acerta, e isso acabou destravando a visita. Talvez seja mais prático ligar para o Joesley do que para o Xi Jinping e para o Putin, porque o Joesley tem acesso ao Trump, foi o principal patrocinador da festa de posse do Donald Trump, 5 milhões de dólares, 5 vezes mais do que o americano que botou mais dinheiro na posse do Trump, tem essa conexão. Então, podia ter cortado esse caminho.